A avó surpreende ao revelar que o pai abandonou a mãe grávida. Segredos obscuros surgem. Marisa, aos 73 anos, nunca imaginou que a visita à avó poderia mudá-la para sempre. O cheiro do café recém-coado preenchia o ar, misturado ao aroma do pão de queijo saindo do forno. Dona Silvia, a vizinha, sentava-se à mesa, observando com um sorriso gentil. As paredes da casa de sua avó eram adornadas com retratos, rostos sorridentes de um passado distante, como sombras de uma felicidade que agora parecia tão longe. Foi em meio a essas lembranças fugidias que a avó, com a voz trêmula e um olhar profundo, decidiu compartilhar um segredo devastador. Marisa, você nunca soube, mas seu pai abandonou sua mãe enquanto estava grávida de você. As palavras caíram como pedras, ecoando na sala. Marisa sentiu o coração disparar. Um nó se formou na garganta. Como assim? O homem que ela imaginou ser uma figura heróica transformou-se num estranho, enquanto sua avó prosseguia relatando histórias. Uma herança de dor e abandono. Mas havia mais. Dona Silvia, sua vizinha, sempre esteve ali. Recordava-se do jeito carinhoso que ela abraçava, cheia de conselhos e carinho. Agora, ao conectar os fios do passado, Marisa se perguntava até que ponto Dona Silvia sabia do abandono. O ambiente parecia denso, como uma bruma que envolvia todas as verdades ocultas. E o que mais poderia estar escondido ali? A chegada de Joaquim, o fazendeiro solitário, trouxe uma nova esperança. Com seu jeito calmo e sorriso acolhedor, ele iluminou os dias cinzentos de Marisa. Mas logo a descoberta da conexão entre ele e seu pai desaparecido trouxe insegurança. A história de Joaquim trazia ecos do passado que Marisa ainda tentava entender. Ele sabia de mais segredos? Seria ele o responsável por reviver a dor que sua mãe tanto lutou para esconder? Cada conversa com Joaquim era um desafio. Nos breves momentos de felicidade, uma nuvem escura sempre pairava sob eles. Marisa se perguntava se poderia confiar nele, ou se o amor que começava a florescer acabaria se transformando numa nova traição. A complexidade do amor verdadeiro, tão desejado e temido ao mesmo tempo, começava a pesá-la. O passado parecia querer cobrar seu preço. E as revelações que surgiam a cada dia faziam com que a dor do abandono ficasse cada vez mais evidente. Marisa tinha uma série de perguntas atormentando sua mente. O que ela realmente sabia sobre sua família? Até que ponto a verdade poderia ferir? Era possível enfrentar essas memórias e ainda encontrar um caminho para seguir em frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa quieto. Marisa ainda estava mergulhada em seus pensamentos quando a avó puxou uma caixa antiga do armário. A madeira estava desgastada e o cheiro de mofo a fez involuntariamente franzir o nariz. Isso é do seu avô, disse Dona Silvia, com um brilho nos olhos. A única prova de que nem tudo era como parecia. Curiosa, Marisa se inclinou mais perto. O coração estava acelerado e um frio na barriga a invadiu. A avó cuidadosamente abriu a tampa da caixa e começou a retirar objetos, um a um. Um relógio de bolso,
uma carta amarelada, fotos desbotadas de um homem que ela nunca tinha visto antes. Enquanto Dona Silvia falava, as palavras pareciam se misturar em um turbilhão de emoções. Eu nunca contei a você, mas seu avô, ele tinha um irmão. Um irmão que foi expulso de Gaza por razões que nunca compreendi. Durante anos, sua avó viveu com o mistério. Ela interrompeu, e um silêncio denso pairou sobre a sala. Marisa não estava apenas confusa, estava assustada. Um irmão perdido da avó? Aquelas histórias de amor e abandono pareciam profundas e complexas. Enquanto pensava nisso, Dona Silvia continuou a olhar para as fotos. Quando finalmente encontrou um retrato em que o homem sorria, Marisa sentiu um aperto no peito. Ele usava o nome de Rafael, mas ninguém pode saber disso. A nossa família ficou assombrada por esse segredo. O que aconteceu com ele? Ninguém nunca descobriu. Marisa queria perguntar mais. Queria saber tudo. Mas antes que pudesse falar, Dona Silvia começou a tremer. Marisa, você precisa saber que no dia em que seu pai abandonou sua mãe, ele foi procurar Rafael. E o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Mas o que aconteceu? Indagou Marisa. O medo misturado à curiosidade. O olhar distante da avó se iluminou de repente, como se a lembrança tivesse voltado com força total. Houve uma briga, uma discussão que deixou marcas profundas. Rafael não era só um tio. Havia algo mais. Ele e sua mãe estavam apaixonados. O estômago de Marisa virou. O que ela estava ouvindo? Seu mundo estava desmoronando. Quando o avô a deixou, será que ele já sabia? Aquelas lembranças felizes que ela tinha com sua mãe agora pareciam recheadas de segredos obscuros. Ele era casado. Um amor proibido, concluiu Dona Silvia, com lágrimas nos olhos. A revelação atingiu como uma onda. Marisa olhou para Dona Silvia e então, com um gesto rápido, a avó puxou um envelope que estava preso no fundo da caixa. Isso não deveria estar aqui, mas talvez seja a peça que falta, ela disse, a voz trêmula. Marisa pegou o envelope, hesitante. O coração estava disparado e ela sentiu uma pressão nas têmporas. O que mais poderia ser revelado? As palavras pareciam dançar diante de seus olhos. Com um movimento hesitante, rasgou o envelope. Dentro havia uma carta. As palavras escritas à mão eram familiares, mas a assinatura, Rafael. O mundo à sua volta começou a girar. A letra ressoava na sua cabeça e com cada frase lida, um novo quebra-cabeça se formava, uma nova camada se desvelava. Assim que terminou, o fogão começou a chiar e Dona Silvia, ainda em choque, passou a mão sobre o coração, como se sentisse a mesma dor. Marisa, nós precisamos descobrir a verdade. Mas e se houver mais segredos? Podemos estar cavando algo que jamais deveríamos. Marisa olhou para a avó, o coração apertado. Ela sabia que as respostas a seu passado estavam ali, e agora, numa mistura explosiva de amor e desconfiança, os fantasmas da família pareciam prontos para vir à tona. Agora, mais do que nunca, ela precisava saber, e o tempo estava contra ela, enquanto Marisa segurava a carta com a assinatura de Rafael nas mãos. Um frio percorreu sua espinha. As primeiras palavras eram emocionantes, mas o significado daquilo ia muito além do que imaginara. O que estava acontecendo? Um amor proibido,
Um segredo familiar. O silêncio na sala era pesado, quase palpável, como se as paredes estivessem ouvindo e também guardando segredos. Dona Silvia a observava ansiosamente. Mas antes que Marisa pudesse processar tudo, um barulho súbito veio de fora. A porta da frente foi aberta de forma abrupta, acompanhada de uma investida de vento. Marisa virou-se, assustada. Joaquim, o fazendeiro que lhe trouxera uma nova esperança, estava de pé na entrada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Marisa, precisamos falar! É urgente! Sua voz tremia e ela viu que ele estava ofegante. Ele parecia ter corrido. Dona Silvia se levantou, preocupada, e Marisa sentiu que algo maior estava prestes a explodir. Sobre o quê, Joaquim? Ela perguntou, a voz entrecortada pela ansiedade. Sobre seu pai e o tio Rafael. Você não sabe o que realmente aconteceu. A tensão nas palavras dele fez Marisa sentir um nó na barriga. O rosto de Dona Silvia empalideceu. Eu encontrei o diário do seu avô. Ele tem tudo lá. Segredos que podem mudar tudo. Joaquim puxou um caderno amarelado do bolso, a capa desgastada pelo tempo, e entregou a Marisa. É tudo lá, a verdade que sua avó sempre teve medo de contar. Marisa hesitou, mas a urgência na voz dele a pressionava. Com as mãos trêmulas, ela abriu o diário. As páginas estavam repletas de uma caligrafia que exibia o desespero e a confissão do avô. Ao ler, o coração dela acelerou ao descobrir que o avô não apenas conhecia Rafael, mas que ele também era parte de um jogo muito maior, envolvendo traição, ciúmes e uma briga que culminou em um crime terrível. A última entrada era bombástica. Se algo acontecer, se eu desaparecer, tudo isso foi por causa de Rafael e do amor que existia entre ele e sua mãe. Eu não sou o que todos pensam que sou. Estou sendo seguido e ele é a única seguridade que pode me salvar. Mas não posso arriscar mais a minha família. Marisa teve uma visão carnal do avô. O homem que sempre foi uma figura distante. Agora se apresentou como alguém apavorado e lutando para proteger a sua família. Ela olhou para Joaquim e em seu olhar havia um pavor compartilhado. O que aconteceu com seu pai? O que aconteceu depois dessa carta? Eu não sei, mas o que sei é que o seu avô e Rafael se enfrentaram antes de tudo isso. E seu pai, ele pode não ser quem você pensa que é. Há rumores de que ele pode ter sido envolvido em algo muito pior. Joaquim falava em um sussurro, como se temesse que apenas essas palavras pudessem invocar demônios. Dona Silvia olhava, as lágrimas escorriam por seu rosto envelhecido. Eu temia que um dia isso viesse à tona. O desespero havia tomado conta dela. Estava visivelmente ferida pela revelação dolorosa que jamais imaginara ver exposta. Precisamos do que está no diário para entender qualquer coisa, Dona Silvia. Pode me ajudar a decifrar? Pode me contar como tudo começou? Perguntou Marisa, a voz insistentemente trêmula. Antes que Dona Silvia pudesse responder, um grito cortou o ar. 2 homens apareceram na porta de casa. Eram figuras imponentes, com olhares enigmáticos que dispararam a adrenalina de todos no ambiente. Estamos aqui para você, Dona Silvia. Você precisa vir conosco. Acabou o tempo de esconder segredos. Marisa travou. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? O diário, a verdade, a história da família. Tudo isso agora parecia levá-la a um caminho sombrio.
Seria verdade que a avó tinha mais segredos do que o imaginado? E como tudo isso poderia estar ligado ao relacionamento que começava a surgir entre ela e Joaquim? As perguntas ficaram presas na garganta, enquanto a tensão do momento transformava o passado em um presente perigoso. O destino da família se tornara nebuloso, e Marisa sabia que, para desvendar a verdade oculta, precisaria encarar seus fantasmas de frente. A pergunta que ecoava em sua mente era se ela tinha forças para aceitar o que estava prestes a ser revelado. E quem realmente estava no controle da história? Marisa travou. O pânico tomou conta. Os dois homens na porta eram figuras imponentes. A tensão no ar tornou-se sufocante. Estamos aqui para você, Dona Silvia. Você precisa vir conosco. Acabou o tempo de esconder segredos. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Marisa. Que segredos? O medo fez avô. Eu não tenho nada a esconder. Os homens trocaram olhares intensos. Se você não for agora, muitas verdades vão ficar enterradas para sempre. A sua família já sofreu demais. Enquanto Dona Silvia hesitava, Marisa sentiu uma raiva crescente. Vocês não podem levar minha avó. O que está acontecendo aqui? Sua voz parecia ecoar nas paredes, mas os homens apenas a ignoraram, voltando a pressionar Dona Silvia. Nesse momento, Joaquim, com o diário ainda em mãos, interrompeu a situação. Escutem, antes de levarem a Dona Silvia, ela precisa saber de algo. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos homens. A história da família dela pode não ser o que todos pensam. Os homens hesitaram, apenas por um segundo, antes de um deles dizer: fique fora disso, garoto. Isso não diz respeito a você. Mas a determinação na voz de Joaquim era poderosa. Dona Silvia, você precisa saber que seu passado está ligado ao pai da Marisa de uma forma que ninguém imagina. Joaquim declarou sem se conter. O diário do seu avô revela algo que pode mudar tudo. Os olhos de Marisa se arregalaram. Do que você está falando? Um breve silêncio ocupou o espaço entre eles, enquanto a velha enfrenta os homens enigmáticos. A atmosfera estava pesada. Cada segundo pulsava com expectativa. Seu avô não era o homem que você pensava. Ele tinha um nome que não era só o dele. Um nome que pode ressignificar tudo o que você sabe sobre sua família. Joaquim concluiu a voz firme. Dona Silvia começou a tremer. Não, não pode ser verdade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. O homem maior, com um olhar sério, avançou um passo. Como você pode ter certeza disso? O que você leu? Que segredo seu avô guardou? A agitação tomou conta de Marisa. O que você sabe, Joaquim? A incerteza em sua voz era palpável. Com a pressão aumentando, Joaquim lançou um olhar desafiador para os dois homens. Eu sei que esse segredo pode romper o que resta da família, e talvez até explicar o que aconteceu com o pai da Marisa. Ele foi forçado a tomar uma decisão assustadora. O queixo de Dona Silvia caiu, e, para a surpresa de todos, ela gritou: Rafael, ele voltou! Ele não estava morto. Uma revelação que cortou o ar como um raio. Marisa olhou para a avó, confusa e assustada. O quê, Rafael? Ah, então Dona Silvia respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir o cofre de memórias que havia guardado a vida toda. Rafael era seu verdadeiro pai, Marisa. Eu não podia contar isso a você. Estava tão apavorada. Marisa se sentiu tonta, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Como assim? Seu avô, ele o traiu. Rafael era apaixonado pela sua mãe. E quando seu avô soube, foi brutal. Ele não só o expulsou, mas o fez desaparecer.
As palavras de Dona Silvia saíam entre soluços, e uma nova camada de dor e revelação emergiu. Rostos se endureceram ao redor, e a tensão se acumulava. Joaquim, agora mais vulnerável, gesticulou para o diário. Isso explica muita coisa. A ligação entre a sua família e o passado sombrio precisa ser desvendada. Mas não houve tempo para palavras. Assim que um dos homens decidiu agir, ele puxou Dona Silvia pela mão e o outro se aproximou de Marisa. Vamos, é melhor você também ir. Vocês não sabem o que está em jogo. A sala começou a girar e tudo parecia um pesadelo. Marisa olhou nos olhos da avó. O que faremos agora? Tudo o que eu sabia, tudo o que eu era, estava envolto em mentiras. Dona Silvia, entre lágrimas, respondeu com a voz embargada. Precisamos descobrir a verdade sobre Rafael e seu avô, antes que seja tarde demais. E enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, Marisa se perguntou: quem realmente era seu pai? E como pode uma descoberta tão devastadora mudar tudo o que sentia por sua família? As perguntas ecoavam em sua mente tumultuada. Mas agora, mais do que nunca, ela precisava enfrentar não só o passado, mas também os fantasmas que emergiam do porão enterrado de sua família. Antes que todos fossem tragados por ele. Marisa travou. O pânico tomou conta. Os dó! Estamos aqui para você. Dona Silvia, você precisa vir conosco. Acabou o tempo de esconder segredos. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Marisa. Que segredos? O medo fez a voz de Dona Silvia falhar. Eu não tenho nada a esconder. Os homens trocaram olhares intensos. Se você não for agora, muitas verdades vão ficar enterradas para sempre. A sua família já sofreu demais. Enquanto Dona Silvia hesitava, Marisa sentiu uma raiva crescente. Vocês não podem levar minha avó. O que está acontecendo aqui? Sua voz parecia ecoar nas paredes, mas os homens apenas a ignoraram, voltando a pressionar Dona Silvia. Nesse momento, Joaquim, com o diário ainda em mãos, interrompeu a situação. Escutem. Antes de levarem a Dona Silvia, ela precisa saber de algo. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos homens. A história da família dela pode não ser o que todos pensam. Os homens hesitaram apenas por um segundo, antes de um deles dizer: fique fora disso, garoto. Isso não diz respeito a você. Mas a determinação na voz de Joaquim era poderosa. Dona Silvia, você precisa saber que seu passado está ligado ao pai da Marisa de uma forma que ninguém imagina. Joaquim declarou, sem se conter: o diário do seu avô revela algo que pode mudar tudo. Os olhos de Marisa se arregalaram. Do que você está falando? Um breve silêncio ocupou espaço entre eles, enquanto a velha enfrenta os homens enigmáticos. A atmosfera estava pesada. Cada segundo pulsava com expectativa. Seu avô não era o homem que você pensava. Ele tinha um nome que não era só o dele. Um nome que pode ressignificar tudo o que você sabe sobre sua família. Joaquim concluiu, a voz firme. Dona Silvia começou a tremer. Não pode ser verdade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. O homem maior, com um olhar sério, avançou um passo. Como você pode ter certeza disso? O que você leu? Que segredo seu avô guardou? A agitação tomou conta de Marisa. O que você sabe, Joaquim? A incerteza em sua voz era palpável. Então o homem mais jovem, com um brilho nos olhos, avançou ainda mais. Vocês realmente não sabem? Não sabem o que o seu avô fez? O diário não fala apenas de segredos, fala de traição e de um crime. Aquelas palavras pesavam no ar. Marisa sentiu seu estômago se contrair. Que crime? O seu avô matou Rafael.
foi como um soco no estômago. O coração de Marisa disparou e a sala parecia girar ao seu redor. Você está mentindo! Ela gritou, indignada. Dona Silvia segurou a cabeça com as mãos. Lágrimas escorriam. Sua expressão era de desespero. Não, isso não pode ser verdade. Ele nunca poderia ter feito isso. Os homens trocaram olhares. A verdade é que Rafael não desapareceu. Ele foi subornado para sair da cidade. O seu avô tinha um plano para proteger a família dele. Mas as coisas saíram do controle. O ódio e a traição geraram uma espiral de desespero que acabou em um crime. Marisa estava atordoada. Mas por quê? Por que eu nunca soube disso? Porque os segredos da sua família foram enterrados profundamente. A proteção que o seu avô desejava se tornou uma prisão para todos vocês. A voz do homem mais novo era calma, quase simpática, mas as palavras atingiram como balas. Não pode ser. Eu não acredito. Marisa tremia. As emoções reviravam dentro dela, mas era como se um estopim tivesse sido aceso. Dona Silvia, em suas memórias dolorosas, olhou para Marisa e disse: ele traiu Rafael por amor, não apenas por um crime. Estava tentando salvar a família, mas talvez tenha perdido o senso do que realmente importava. Marisa não sabia se poderia suportar mais. Tudo em que havia acreditado estava desmoronando. E neste momento, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. A porta se abriu com força e um grupo de pessoas entrou na casa. Marisa reconheceu algumas delas, vizinhos conhecidos. Mas havia algo diferente em seus rostos. Algo que misturava preocupação e alívio. Uma mulher de cabelos brancos e olhos cansados gritou: você não pode levá-la! Não depois de tudo o que aconteceu! O caos se instalou e Marisa se viu cercada por todos. As vozes se entrelaçavam, mas a única coisa que ela conseguia ouvir era o seu próprio coração batendo forte. Ela achava que finalmente entendia sua família. Mas o que estava acontecendo era mais complexo e aterrorizante do que tudo que poderia imaginar. E então, em meio ao tumulto, uma figura familiar apareceu. Era alguém que Marisa não via há anos, seu irmão David. Ele estava pálido, mas seu olhar era intenso. Temos que sair daqui! As coisas estão prestes a piorar ainda mais! O que você sabe, David? Marisa perguntou confusa. Segredos que vão além da sua compreensão, ele respondeu. Precisamos entender a verdade sobre Rafael e sobre a nossa família, ele continuou. E com isso, Marisa percebeu que no meio de toda aquela confusão, a verdade que ela sempre quis descobrir estava prestes a desmoronar ainda mais. Ela não tinha apenas um passado desconhecido. Agora estava emaranhada em uma rede de mentiras que poderia custar não só sua paz, mas suas relações para sempre. Vamos descobrir isso juntos, David disse, tomando a mão dela. E naquele momento, Marisa soube que não havia como voltar atrás. A única saída era enfrentar essa tempestade e encontrar as verdades enterradas, custasse o que custasse. Marisa travou. O pânico tomou conta. Os dois homens na porta eram figuras imponentes. A tensão no ar tornou-se sufocante. Estamos aqui para você, Dona Silvia. Você precisa vir conosco. Acabou o tempo de esconder segredos. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Marisa. Que segredos? O medo fez a voz de Dona Silvia falhar. Eu não tenho nada a esconder.
Os homens trocaram olhares intensos. Se você não for agora, muitas verdades vão ficar enterradas para sempre. A sua família já sofreu demais. Enquanto Dona Silvia hesitava, Marisa sentiu uma raiva crescente. Vocês não podem levar minha avó! O que está acontecendo aqui? Sua voz parecia ecoar nas paredes, mas os homens apenas a ignoraram, voltando a pressionar Dona Silvia. Nesse momento, Joaquim, com o diário ainda em mãos, interrompeu a situação. Escutem, antes de levarem a Dona Silvia, ela precisa saber de algo. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos homens. A história da família dela pode não ser o que todos pensam. Os homens hesitaram apenas por um segundo, antes de um deles dizer: fique fora disso, garoto. Isso não diz respeito a você. Mas a determinação na voz de Joaquim era poderosa. Dona Silvia, você precisa saber que seu passado está ligado ao pai da Marisa de uma forma que ninguém imagina, Joaquim declarou, sem se conter. O diário do seu avô revela algo que pode mudar tudo. Os olhos de Marisa se arregalaram. Do que você está falando? Um breve silêncio ocupou o espaço entre eles, enquanto a velha enfrenta os homens enigmáticos. A atmosfera estava pesada. Cada segundo pulsava com expectativa. Seu avô não era o homem que você pensava. Ele tinha um nome que não era só o dele. Um nome que pode ressignificar tudo o que você sabe sobre sua família. Joaquim concluiu, a voz firme. Dona Silvia começou a tremer. Não, não pode ser. Não pode ser verdade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. O homem maior, com um olhar sério, avançou um passo. Como você pode ter certeza disso? O que você leu? Que segredo seu avô guardou? A agitação tomou conta de Marisa. O que você sabe, Joaquim? A incerteza em sua voz era palpável. Então, o homem mais jovem, com um brilho nos olhos, avançou ainda mais. Vocês realmente não sabem? Não sabem o que o seu avô fez? O diário não fala apenas de segredos, fala de traição e de um crime. Aquelas palavras pesavam no ar. Marisa sentiu seu estômago se contrair. Que crime? O seu avô matou Rafael. Foi como um soco no estômago. O coração de Marisa disparou e a sala parecia girar ao seu redor. Você está mentindo! Ela gritou, indignada. Dona Silvia segurou a cabeça com as mãos. Lágrimas escorriam. Sua expressão era de desespero. Não, isso não pode ser verdade. Ele nunca poderia ter feito isso. Os homens trocaram olhares. A verdade é que Rafael não desapareceu. Ele foi subornado para sair da cidade. O seu avô tinha um plano para proteger a família dele. Mas as coisas saíram do controle. O ódio e a traição geraram uma espiral de desespero que acabou em um crime. Marisa estava atordoada. Mas por quê? Por que eu nunca soube disso? Porque os segredos da sua família foram enterrados profundamente. A proteção que o seu avô desejava se tornou uma prisão para todos vocês. A voz do homem mais novo era calma, quase simpática, mas as palavras atingiram como balas. Não, não pode ser. Eu não acredito. Marisa tremia. As emoções reviravam dentro dela. Mas era como se um estopim tivesse sido aceso. Dona Silvia, em suas memórias dolorosas, olhou para Marisa e disse: ele traiu Rafael por amor, não apenas por um crime. Estava tentando salvar a família, mas talvez tenha perdido o senso do que realmente importava. Marisa não sabia se poderia suportar mais. Tudo em que havia acreditado estava desmoronando. E neste momento, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora.
A porta se abriu com força e um grupo de pessoas entrou na casa. Marisa reconheceu algumas delas, vizinhos, conhecidos. Mas havia algo diferente em seus rostos, algo que misturava preocupação e alívio. Uma mulher de cabelos brancos e olhos cansados gritou: "Você não pode levá-la, não depois de tudo o que aconteceu." O caos se instalou e Marisa se viu cercada por todos. As vozes se entrelaçavam, mas a única coisa que ela conseguia ouvir era o seu próprio coração batendo forte. Ela achava que... E então, em meio ao tumulto, uma figura familiar apareceu. Era alguém que Marisa não via há anos. Seu irmão, David. Ele estava pálido, mas seu olhar era intenso. "Temos que sair daqui! As coisas estão prestes a piorar." "O que você sabe, David?" Marisa perguntou, confusa. "Segredos que vão além da sua compreensão," ele respondeu. E a urgência fez com que todos parassem para ouvir. "Precisamos entender a verdade sobre Rafael e sobre a nossa família," ele continuou. E com isso, Marisa percebeu que, no meio de toda aquela confusão, a verdade que ela sempre quis descobrir estava prestes a desmoronar ainda mais. Ela não tinha apenas um passado desconhecido. Agora estava emaranhada em uma rede de mentiras que poderia custar não só a sua paz, mas suas relações para sempre. "Vamos descobrir isso juntos," David disse, tomando a mão dela. E naquele momento, Marisa soube que não havia como voltar atrás. A única saída era enfrentar essa tempestade e encontrar as verdades enterradas. Então, no calor da tensão, um barulho familiar prendeu a atenção de todos. Era um estalo, algo sendo quebrado no canto da sala. Marisa virou-se rapidamente e viu que a mesa do canto, uma antiga mesa de madeira que pertencera aos avós, havia cedido, revelando um pequeno cofre que estava escondido sob um tapete. O cofre estava entreaberto e uma pilha de cartas amareladas se espalhou pelo chão. O silêncio pairou no ar à medida que a todos se viram para o tesouro inesperado. O coração de Marisa disparou. "O que é isso?" Inesperadamente, seu irmão se abaixou e começou a pegar as cartas. "Essas cartas, elas estão falando sobre Rafael. E não só isso, eles também falam sobre o que realmente aconteceu na noite do crime." Marisa sentiu um nó se formar na garganta. "David, não faça isso. O que se revela aqui pode destruir ainda mais o que resta da nossa família." Ele ignorou e começou a ler em voz alta. "A verdade deve vir à tona. Se nossa família cair, que caia com honra. O que fizemos não pode ser apagado." As palavras dele soaram como um sussurro sinistro em meio ao caos. Marisa olhou para o rosto de Dona Silvia. Ela estava pálida. Suas mãos tremiam. "David, pare! Não é hora de abrir feridas do passado." Mas era tarde demais. David continuou a ler. E conforme a história do passado ganhava vida, Marisa sentiu que toda a sua realidade estava se desmoronando em torno dela. O que começou como uma busca por verdades, agora se tornava a revelação de um horror inominável. O que mais poderia ser descoberto sobre sua família? E quem realmente eram seus avós, as figuras que sustentaram sua história? Marisa sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo, e o futuro que havia sonhado parecia tão distante. Em meio àquela confusão, o desejo de descobrir a verdade agora trazia consigo o peso de um destino terrível. Marisa parou na sala,
o olhar fixo nas cartas espalhadas pelo... Ela não podia acreditar que as verdades que vinham à tona estavam lá, escondidas o tempo todo. O mundo ao redor começou a desaparecer, enquanto sua mente tentava processar a enormidade daquelas revelações. David segurou uma das cartas, seus dedos tremendo. Marisa, esta aqui é uma carta de Rafael. Ele fala de um testamento que nunca foi lido. Ele olhou para a avó, os olhos assumindo um brilho de esperança e horror ao mesmo tempo. Isso pode mudar tudo. Um testamento? A avó de Marisa, Dona Silvia, piscou, como se estivesse acordando de um pesadelo. Mas por que ele nunca foi lido? O que estava nele? A voz de David tremia quando ele leu em voz alta. Eu deixei para trás coisas que nunca deveriam estar na sombra. Se algo acontecer comigo, que você saiba que há algo importante escondido. E quem o encontrar contará a verdade. Meu amor por você foi verdadeiro e não pode ser esquecido. Marisa sentiu seu coração parar. O que ele quer dizer com isso? Que coisas escondidas? Que verdades ele estava carregando? Os dois homens na porta começaram a se mover inquietos, claramente impacientes com a reviravolta. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, disse um deles em um tom ameaçador. Deveriam parar agora antes que seja tarde demais. Mas Marisa não podia parar. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Que verdades? O que mais não sabemos? Sua voz se elevou, desafiadora. Foi quando algo inesperado aconteceu. O barulho de batidas à porta ecoou e em um instante, um terceiro homem apareceu. Ele estava ofegante, a respiração curta e seus olhos estavam arregalados. Sinto muito, mas eu tenho que intervir. Preciso que todos saibam a verdade. A sala ficou em silêncio absoluto. Quem é você? Perguntou Marisa, confusa. Meu nome é Felipe. Eu sou filho de Rafael. As palavras dele caíram no ar como uma bomba. Todos se viraram para ele, o choque estampado nos rostos. Marisa sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Como você pode ser filho dele? Ele nunca mencionou você. Felipe respirou fundo, consciente da confusão que havia causado. Ele não pôde. Rafael teve que deixar tudo para trás. E o que aconteceu naquela noite foi mais um golpe do destino. Ele amava sua mãe, mas o que seu avô fez, isso levou a mais segredos e mentiras. Eu cresci em um orfanato e nunca soube a verdade até agora. Marisa não conseguia processar tudo. Quantos segredos! Quantas partes de nós mesmos estão perdidas! Você está dizendo que meu pai nunca foi quem eu pensei que fosse? Felipe assentiu, seu olhar intenso. Sei que isso é difícil de ouvir, mas há mais. Rafael deixou um testamento e você precisa saber que, por direito, você herda aquilo que poderia mudar sua vida completamente. Não estou aqui por acaso, Marisa. A indignação tomou conta do ambiente. Então, nós temos um criminoso e um abandonado na família? Uma voz tomou o controle. Era Joaquim, seu rosto distorcido entre preocupação e raiva. E que segredos mais foram enterrados? Os segredos do passado estão todos conectados, disse Felipe. Mas só se vocês acreditarem que ainda há tempo de reverter o que foi perdido. Ele se virou para Dona Silvia, com um olhar penetrante. Você precisa libertar a verdade agora, Dona Silvia. Não deixe que o medo do passado determine o futuro. Marisa buscou a avó com os olhos, esperando uma resposta. O silêncio se instalou novamente, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. O legado da família estava em jogo. Qual seria o próximo passo? E quanto mais segredos estavam ocultos nas sombras?
As notas do passado se entrelaçavam com suas esperanças, e ela sentiu que a verdade poderia se tornar uma lâmina afiada, capaz de cortar tudo ao seu redor. Estava mais perto do que nunca de desvendar os mistérios que moldaram sua vida. Mas agora, mais do que nunca, a dúvida pairava sobre ela. O que viria na sequência? E qual seria o custo de descobrir quem realmente era? Marisa parou na sala, o olhar fixo nas cartas espalhadas pelo chão. A emoção era palpável. Cada letra lida pelo irmão parecia trazer uma nova onda de choque. Ela não podia acreditar que as verdades que vinham à tona estavam lá, escondidas o tempo todo. O mundo ao redor começou a desaparecer enquanto sua mente tentava processar a enormidade daquelas revelações. David segurou uma das cartas, seus dedos tremendo. Marisa, esta aqui é uma carta de Rafael. Ele fala de um testamento que nunca foi lido. Ele olhou para a avó, os olhos assumindo um brilho de esperança e horror ao mesmo tempo. Isso! A avó de Marisa, Dona Silvia, piscou, como se estivesse acordando de um pesadelo. Mas por que ele nunca foi lido? O que estava nele? A voz de Davi tremia quando ele leu em voz alta. Deixei para trás coisas que nunca deveriam estar na sombra. Se algo acontecer comigo, que você saiba que há algo importante escondido. E quem o encontrar, contará a verdade. Meu amor por você foi verdadeiro e não pode ser esquecido. Marisa sentiu seu coração parar. O que ele quer dizer com isso? Que coisas escondidas? Que verdades ele estava carregando? Os dois homens na porta começaram a se mover inquietos, claramente impacientes com a reviravolta. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, disse um deles, em um tom ameaçador. Deveriam parar agora, antes que seja tarde demais. Mas Marisa não podia parar. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Que verdades? O que mais não sabemos? Sua voz se elevou, desafiadora. Foi quando algo inesperado aconteceu. O barulho de batidas à porta ecoou e, em um instante, um terceiro homem apareceu. Ele estava ofegante, a respiração curta, e seus olhos estavam arregalados. Sinto muito, mas eu tenho que intervir. Preciso que todos saibam a verdade. A sala ficou em silêncio absoluto. Quem é você? Perguntou Marisa, confusa. Meu nome é Felipe. Eu sou filho de Rafael. As palavras dele caíram no ar como uma bomba. Todos se viraram para ele, o choque estampado nos rostos. Marisa sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Como você pode ser filho dele? Ele nunca mencionou você. Felipe respirou fundo, consciente da confusão que havia causado. Ele não pôde. Rafael teve que deixar tudo para trás. E o que aconteceu naquela noite foi mais um golpe do destino. Ele amava sua mãe, mas o que seu avô fez, isso levou a mais segredos e mentiras. Eu cresci em um orfanato e nunca soube a verdade até agora. Marisa não conseguia processar tudo. Quantos segredos, quantas partes de nós mesmos estão perdidas? Você está dizendo que meu pai nunca foi quem eu pensei que fosse? Felipe assentiu, seu olhar intenso. Sei que isso é difícil de ouvir, mas há mais. Rafael deixou um testamento. E você precisa saber que, por direito, você herda aquilo que poderia mudar sua vida completamente. Não estou aqui por acaso, Marisa. A indignação tomou conta do ambiente. Então, nós temos um criminoso e o abandonado na família?
Uma voz tomou o controle. Era Joaquim, seu rosto distorcido entre preocupação e raiva. E que segredos mais foram enterrados? Os segredos do passado estão todos conectados, disse Felipe. Mas só se vocês acreditarem que ainda há tempo de reverter o que foi perdido. Ele se virou para Dona Silvia com um olhar penetrante. Você precisa libertar a verdade agora, Dona Silvia. Não deixe que o medo do passado determine o futuro. Marisa buscou a avó com os olhos, esperando uma resposta. O silêncio se instalou novamente e a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. O legado da família estava em jogo. Qual seria o próximo passo? E quanto mais segredos estavam ocultos nas sombras. Foi então que um grito cortou o ar. A porta se abriu abruptamente e uma mulher entrou, os olhos arregalados e a respiração entrecortada. Dona Silvia, é urgente! A mulher era uma conhecida dos tempos de juventude de Dona Silvia. Nena, a amiga de infância. Você não pode estar aqui, gritou Dona Silvia, a voz trêmula. Você não deveria vir. Nós não temos mais tempo. Nena disparou e a tensão na sala atingiu um novo pico. A verdade que vocês pensavam que estava segura, já não está. O antigo segredo do avô está prestes a ser revelado e será devastador. Marisa estava tomada pela incredulidade. Que segredo? Que mais pode haver? Nena olhou nos olhos da avó, a expressão sombria. O que você pensou que era uma traição foi, na verdade, uma tentativa desesperada de proteger a família. O avô de Marisa não foi o único a fazer escolhas que mudaram tudo. Então ela fez a revelação. Rafael, ele não era o único filho do seu avô. Ele tinha uma irmã que foi forçada a desaparecer. O avô ficou com a culpa e, para proteger a memória dessa irmã, ele enviou Rafael para longe. Ele simplesmente não pôde lidar com a verdade do que havia acontecido. Dona Silvia estremeceu e Marisa sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que aconteceu com essa irmã? E quem era ela? Nena hesitou, mas continuou. Foi um acidente. Um incêndio que tragicamente levou a irmã e deixou todos envolvidos em uma teia de mentiras. O avô sempre culpou Rafael por sair da cidade, mas a verdade é que ele fez isso para tentar se proteger. Rafael estava fugindo da dor. As palavras de Nena ecoaram na sala e todo o ar pareceu sair. Marisa olhou para Dona Silvia, que estava pálida, as lágrimas escorriam. Então o que nos foi ensinado, o que acreditamos da nossa família, estava repleto de mentiras? Sim, respondeu Felipe, a voz firme. E essa mentira pode ter custado a vida de muitas pessoas. Precisamos agora entender que só juntos poderemos enfrentar as consequências. Não haverá paz, é que a verdade completa seja revelada. Marisa sentiu um aperto no peito. A complexidade do que estava acontecendo parecia esmagadora. Tudo em que havia acreditado estava se desmoronando. Mas a única coisa que restava era o desejo de descobrir a verdade, mesmo que ela trouxesse mais dor. Enquanto as sombras do passado se aproximavam, a pergunta ecoava em sua mente: o que mais estava escondido? E qual o custo que viriam a pagar por essas verdades? Marisa parou na sala, o olhar fixo nas cartas espalhadas pelo chão. A emoção era palpável. Cada letra lida pelo irmão parecia trazer uma nova onda de choque. Ela não podia acreditar que as verdades que vinham à tona
estavam lá, escondidas o tempo todo. O mundo ao redor parecia desvanecer, enquanto sua mente tentava processar a enormidade daquelas revelações. David segurou uma das cartas, seus dedos tremendo. Marisa, esta aqui é uma carta de Rafael. Ele fala de um testamento. Um testamento que nunca foi lido. Ele olhou para a avó, os olhos luminosos refletindo espera. Isso pode mudar tudo. Um testamento? A avó de Marisa, Dona Silvia, piscou como se despertasse de um pesadelo. Mas por que ele nunca foi lido? O que estava nele? A voz de David tremia enquanto ele lia em voz alta. Deixei para trás coisas que nunca deveriam ficar nas sombras. Se algo acontecer comigo, que você saiba que há algo importante escondido, e quem o encontrar contará a verdade. Meu amor por você foi verdadeiro e não pode ser esquecido. Marisa sentiu seu coração parar. O que ele quer dizer com isso? Que coisas escondidas! Que verdades ele estava carregando! Os dois homens na porta começaram a se mover inquietos, claramente impacientes com a reviravolta. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, disse um deles, em um tom ameaçador. Deveriam parar agora, antes que seja tarde demais. Mas Marisa não podia parar. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Que verdades? O que mais não sabemos? Sua voz se elevou, desafiadora. Foi quando algo inesperado aconteceu. O barulho de batidas à porta ecoou, e em um instante, um terceiro homem apareceu. Ele estava ofegante, a respiração curta, e seus olhos estavam arregalados. Sinto muito, mas eu tenho que intervir. Preciso que todos saibam a verdade. A sala ficou em silêncio absoluto. Quem é você? Perguntou Marisa, confusa. Meu nome é Felipe. Eu sou filho de Rafael. As palavras dele caíram no ar como uma bomba. Todos se viraram para ele, o choque estampado nos rostos. Marisa sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Como você pode ser filho dele? Ele nunca mencionou você. Felipe respirou fundo, ciente da confusão que causou. Ele não pôde. Rafael teve que deixar tudo para trás, e o que aconteceu naquela noite foi mais um golpe do destino. Ele amava sua mãe, mas o que seu avô fez, isso levou a mais segredos e mentiras. Eu cresci em um orfanato e nunca soube a verdade até agora. Marisa não conseguia processar tudo. Quantos segredos, quantas partes de nós mesmos estão perdidas? Você está dizendo que meu pai nunca foi quem eu pensei que fosse? Felipe assentiu, seu olhar intenso. Sei que isso é difícil, mas há mais. Rafael deixou um testamento e você precisa saber que, por direito, você herda aquilo que poderia mudar sua vida completamente. Não estou aqui por acaso, Marisa. A indignação tomou conta do ambiente. Então temos um criminoso e um abandonado na família? Joaquim disse, seu rosto distorcido entre preocupação e raiva. E que segredos mais foram enterrados? Os segredos do passado estão todos conectados, disse Felipe. Mas só se vocês acreditarem que ainda há tempo de reverter o que foi perdido. Ele se virou para Dona Silvia, com um olhar penetrante. Você precisa libertar a verdade agora, Dona Silvia. Não deixe que o medo do passado determine o futuro. Marisa buscou a avó com os olhos, esperando uma resposta. O silêncio se instalou novamente e a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. O legado da família estava em jogo. Qual seria o próximo passo? E quanto mais segredos estavam ocultos nas sombras, foi então que um grito cortou o ar. A porta se abriu abruptamente e uma mulher entrou, os olhos arregalados e a respiração entrecortada.
Dona Silvia, é urgente! A mulher era uma conhecida dos tempos de juventude de Dona Silvia. Nena, a amiga de infância. Você não pode estar aqui, gritou Dona Silvia, a voz trêmula. Não deveria vir. Ah, nós não temos mais tempo. Nena disparou e a tensão na sala atingiu um novo pico. A verdade que vocês pensavam que estava segura, já não está. O antigo segredo do avô está prestes a ser revelado e será devastador. Marisa estava tomada pela incredulidade. Que segredo? Que mais pode haver? Nena olhou nos olhos da avó, a expressão sombria. O que você pensou que era uma traição foi, na verdade, uma tentativa desesperada de proteger a família. O avô de Marisa não foi o único a fazer escolhas que mudaram tudo. Então ela fez uma revelação impressionante. Rafael, ele não era o único filho do seu avô. Ele tinha uma irmã que foi forçada a desaparecer. O avô ficou com a culpa e, para proteger a memória dessa irmã, ele enviou Rafael para longe. Ele simplesmente não pôde lidar com a verdade do que havia acontecido. Dona Silvia estremeceu e Marisa sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que aconteceu com essa irmã? E quem era ela? Nena hesitou, mas continuou. Foi um acidente. Um incêndio que tragicamente levou a irmã e deixou todos envolvidos em uma teia de mentiras. O avô sempre culpou Rafael por sair da cidade. Mas a verdade é que ele fez isso para tentar se proteger. Rafael estava fugindo da dor. As palavras de Nena ecoaram na sala e todo o ar parecia sair. Marisa olhou para Dona Silvia, que estava pálida, lágrimas escorriam. Então o que nos foi ensinado, o que acreditamos da nossa família, estava repleto de mentiras. Sim, respondeu Felipe, a voz firme. E essa mentira pode ter custado a vida de muitas pessoas. Precisamos agora entender que só juntos poderemos enfrentar as consequências. Não haverá paz até que a verdade completa seja revelada. Marisa sentiu um aperto no peito. A complexidade do que estava acontecendo parecia esmagadora. Tudo em que havia acreditado estava se desmoronando. E naquele instante o estalo interrompeu a conversa. A mesa do canto, antiga e pesada, começou a se mover, revelando uma passagem secreta. O chão rangia e Marisa viu um brilho vindo de dentro. Todos pararam. David, Felipe e Nena sem respirar. Dona Silvia estava paralisada, o olhar fixo na passagem. O que é isso? Indagou Marisa, enquanto a curiosidade e o terror a envolviam. Então, como um farol de presságios, uma voz baixa emergiu da passagem. Não! Vocês não podem saber! Era a voz do avô, ecoando de dentro do buraco escuro. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma sombra apareceu. Uma figura, alta e encapuzada, surgiu da escuridão. Finalmente vocês chegaram! O estranho sorriu e todo o ambiente se iluminou com uma luz sobrenatural. E nesse segundo, Marisa percebeu que aquilo não era só um secreto do passado. Era um aviso. Era hora de todos enfrentarem não só a verdade, mas também o que realmente significava ser parte dessa família de sombras. As perguntas giravam descontroladas na mente de Marisa. Que segredo estava sendo escondido ali? E quem realmente era aquele homem? O futuro da família estava prestes a mudar novamente. E agora, mais do que nunca, ela precisava saber, antes que tudo se tornasse ainda mais obscuro. Marisa encarou a figura encapuzada que emergira da passagem secreta. O ar ficou tenso,
quase palpável. Ela mal podia acreditar que todos estavam ali, reunidos novamente em meio a tantos segredos e revelações. O homem, com uma presença forte e intimidadora, puxou o capuz para trás, revelando o rosto de seu avô, o homem que tinha sido uma sombra em sua vida até aquele momento. Vovô? A voz de Marisa mal saiu em um sussurro. A mistura de emoções a atingiu como um tsunami. O que era real? O que era ficção? Eu precisei me esconder, Marisa. O que fiz para proteger nossa família se tornou um fardo, disse ele, com uma voz grave e cansada. Os segredos se entrelaçavam em sua história, fazendo ecoar as verdades que todos temiam enfrentar. Dona Silvia, ao seu lado, chorava silenciosamente. Você deveria ter contado a verdade, querido. Nossas vidas poderiam ter sido diferentes. Eu tentei, mas o medo me paralisou. Ele respondeu, com dor nos olhos. Marisa sentiu o coração apertar. Então, você teve conhecimento de Rafael? De tudo o que aconteceu com a nossa família? Sim, Rafael era um filho amado. Meu erro foi deixá-lo ir. Eu acreditava que estava fazendo a coisa certa ao proteger vocês de um passado trágico. Ele olhou para Dona Silvia, os olhos cheios de arrependimento. Mas o peso dos segredos nos desfez. Cada mentira, cada omissão, destruiu nosso legado. Felipe, o filho de Rafael, pôs uma mão em seu ombro. A verdade precisa ser apresentada agora, para que possamos parar essa espiral de dor. Marisa sentiu uma onda de determinação. Não podiam deixar o passado assombrar mais seus dias. Vamos encarar isso juntos. O horizonte pode estar nublado, mas estamos aqui, em família. Com um gesto, Dona Silvia se aproximou e, com a voz embargada, começou a falar sobre as memórias que haviam sido compartilhadas, em meio a lágrimas, tristeza e momentos de alegria. Lembro do brilho nos olhos do Rafael e do amor que ele tinha por você, Marisa. Essa verdade absurda me atormentou por tanto tempo, ela admitiu. A sala parecia conter a respiração, enquanto todos ouviam. Nena, a amiga de Dona Silvia, juntou-se ao coro. Nossos passados estão entrelaçados. Se queremos um futuro, devemos desvendar a verdade. A história não pode continuar sussurrada nas sombras. Vovô, finalmente, concedeu um sorriso triste. Talvez seja a hora de fazermos as pazes. Daqui em diante, não vamos permitir que o medo governe nossas vidas. O amor que temos um pelo outro deve ser a ponte para a cura. Então, em um gesto simbólico, todos se aproximaram da mesa e seguraram as mãos uns dos outros. A conexão entre as gerações era palpável. Marisa se lembrou dos momentos simples. O cheiro do bolo que Dona Silvia sempre fazia aos domingos. As histórias sussurradas ao pé da cama. Aquilo não poderia acabar. E agora, nós vamos buscar aquele testamento, disse David firme. Precisamos entender o que é nosso por direito. Marisa assentiu, os olhos destilando determinação misturada com uma pitada de medo. Era um ato corajoso, mas ela não estava sozinha. Assim, com um novo propósito, a família se uniu e, pela primeira vez em muito tempo, elas começaram a curar as feridas que os segredos haviam deixado. Enquanto a conversa fluía e pequenos sorrisos começaram a brilhar em meio às lágrimas, Marisa pensou em como a vida tinha um jeito curioso de nos mostrar que a verdade sempre viria à tona e que o amor da família, por mais complicado que fosse, tinha o poder de redefinir tudo. Foi então que, em lembrança e esperança, todos concordaram. A partir daquele dia,
Novos capítulos de amor e compreensão teriam que ser escritos. Com a luz do sol começando a penetrar pelas frestas das janelas, eles sabiam que, unidos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Para você que chegou até aqui, não se esqueça,